Olá! Numa semana em que se discute o preconceito depois de uma agressão racista contra um jogador de futebol, a Câmara Municipal promoveu um debate público sobre intolerância. No encontro, foi abordado o preconceito contra homossexuais. O debate foi promovido pela Frente Parlamentar contra as variadas formas de preconceito e intolerância. Discussões como a de hoje são importantíssimas para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. É através da reeducação social que poderemos combater, só através dela, o preconceito. A luta contra o preconceito, a luta por criminalizar as ações de violência física, psicológicas, de discriminação, é uma luta, a expressão de uma luta de uma longa caminhada. A defesa dos direitos humanos foi o tema principal do debate. E a gente sabe que enquanto não criminalizar a homofobia, não se criminalizar toda e qualquer forma de violência, os direitos humanos vão estar divididos, e eles são indivisíveis. As leis de direitos humanos são o futuro do nosso país. Um país rico é um país que respeita os direitos humanos. Esse deveria ser o nosso lema, porque o resto todo estaria resolvido por consequência. Segundo o superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos do Governo do Estado, Cláudio Nascimento, até o final do ano serão formados 12 mil policiais capacitados para atender o público LGBT. Nós estamos trabalhando justamente com o objetivo de construir a prevenção e a violência, com o objetivo de contribuir na prevenção à violência e no atendimento respeitoso e qualificado à população LGBT. A intolerância é o tema da nossa entrevista da semana. Eu conversei com o coordenador da Secretaria Especial de Diversidade Sexual da Prefeitura, Carlos Tufson. Coordenador, como as estatísticas retratam a intolerância aqui no Brasil? Ela retrata um crescimento constante nos últimos 6 anos, né? Isso a nível nacional. A gente nota a necessidade, é evidente a necessidade, cada dia ela está mais a olhos nus, né, nesse país, de uma lei que torne o que é hediondo um crime de origem torpe, que é o crime por orientação sexual, chamada criminalização da homofobia, né? Isso não é ferir liberdade de expressão de ninguém, não é ferir liberdade religiosa de ninguém, até porque essas liberdades são garantidas pela Carta Magna, como também já por decisão do Supremo, que também diz que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão não podem ultrapassar o que se chama o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso já foi decisão foi voto do ministro Marco Aurélio de Mello, se não me engano. A gente não pode fazer essa confusão no nosso país, porque sempre fomos um país muito religioso e nem por isso fomos um país tão intolerante como somos hoje. Senão, o que a gente diz para uma família que perde o seu filho e tem sua vida destruída e mudada pela vida inteira, por ausência de uma política mais efetiva que torne impune crimes que atentam contra você, cidadão de bem, contra mim, sou cidadão de bem. E o que a Prefeitura tem feito para proteger essas minorias? Eu posso te dizer que a questão de segurança pública ela é uma questão estadual, ela depende de leis federais, né? Mas é parte da administração Eduardo Paes entender que o que acontece no Rio é também problema nosso, porém respeitando o Pacto Federativo. O que nós fazemos é campanhas constantes, né, de mostrar ao cidadão os seus direitos, né? A última campanha nossa, por exemplo, foi feita com a Fernanda Montenegro, Dira Paz, Cissa Guimarães, né, mostrando exatamente isso. Era até uma frase do prefeito Eduardo Paes de campanha dizendo: o preconceito é um problema de todos nós, pois um dia ele chega até você. Uma cidade tão linda não combina com preconceito. Porque é exatamente isso, são pequenos, todos nós já fomos vítimas de algum tipo de preconceito. E a homofobia é apenas mais um deles. Nós temos que entender que é preciso uma união de cidadãos de bens para não permitir que isso continue. E por que o senhor defende que o preconceito deve ser um crime hediondo? Porque ele é. Juridicamente eu não poderia dizer de uma outra maneira. Quer dizer, né, ele é um crime hediondo. Não é um preconceito, é uma homofobia. Entenda que isso não quer dizer encarceramento, porque as pessoas se confundem muito, né? Falam assim, não, vai xingar alguém, vai xingar de gay e vai para a cadeia. Não vai, né? Você já veio alguém ser preso por xingar, por falar alguém o seu crioulo?
Ninguém foi preso nesse país por isso. Eu desafio alguém a mostrar uma decisão judicial, mesmo que já tenha tido casos, mas você vai a juízo, você vai ser julgado. O direito ao contraditório é garantido pela Constituição. A gente não pode... Hoje no país, existem pessoas que elas soltam informações desconexas para enganar as pessoas de boa fé, que não estão inteiradas por dentro de um assunto. Na verdade, a proposta da criminalização da homofobia ou de um processo pedagógico que combata a homofobia, nós não podemos deixar isso do jeito que está. Entenda que assim, algo tem que ser feito e a impunidade é o primeiro passo, a punição é o primeiro passo. 47% de aumentos de crimes de ódio foi publicados pela Secretaria de Direitos Humanos do Presidente da República. Isso é um dado oficial. Nós não podemos, como gestores públicos, nada fazer diante disso, com risco de prevaricar. Coordenador, a gente acabou de assistir a audiência, né, dessa frente parlamentar. A importância desse tipo de evento está acontecendo aqui na Câmara. É fundamental. Essa casa já foi pioneira da lei, pioneira no país, que é a 2475, que é a lei que pune estabelecimentos comerciais e órgãos municipais contra o atendimento diferenciado, né, e assegura o direito à manifestação de afeto. Tá? Essa lei hoje ela foi regulamentada na então gestão do prefeito César Maia e teve nova regulamentação na gestão Eduardo Paes. Ela é a lei mais forte de atuação no país. Foi copiada por vários municípios e estados. Ela é muito importante porque foi fruto de uma discussão nessa casa, isso em 1996. Quando não se falava ainda nessa questão de assegurar os direitos aos cidadãos LGBTs. É muito importante chamar de volta o povo para essa casa, para poder discutir, que os vereadores tenham ciência do que são nossos problemas. Porque a frente parlamentar que aqui está hoje, ela nasceu de uma sessão pública proposta pela vereadora Laura Carneiro, e nós ficamos às lágrimas quando ela abriu para a plenária, dela escutando, por exemplo, da história de uma travesti que veio de Porciúncula para tentar a vida no Rio de Janeiro, porque ela tinha na ideia, ela contando isso, era uma coisa emocionante, porque ela tinha na ideia que o Rio de Janeiro era uma cidade muito mais libertária e que ela ia assim conseguir, mesmo sendo transexual, como se isso fosse um impedimento para exercer a sua profissão, conseguir um emprego, seja ele qual for. E ela ficou impressionada como ela teve que ir para a prostituição e como hoje, ela pós Projeto Damas, ela está empregada e super feliz numa produtora de cinema. E lindo quando ela recebeu o primeiro salário dela, né, que ela teve uma crise de choro, porque foi o primeiro salário que ela recebeu sem ser da prostituição. Quer dizer, é como essas histórias, eu posso te contar várias, mas foi essas histórias humanas que fez com que a vereadora criasse essa frente parlamentar. Então, talvez, ciente de fatos que acontecem na vida de todos nós, mas que muitas vezes o parlamentar não tem ciência, ou as próprias pessoas não têm ciência, a gente termina não legislando de acordo com uma demanda desse momento da sociedade. Os professores do estado e do município decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Os grevistas acusam a prefeitura e o governo do estado de não cumprir os acordos firmados em 2013, como a redução do número de alunos em sala de aula. Veja a repercussão na Câmara Municipal. Se o questionamento é do acordo, que se volte à frente do juiz e diga, o sindicato, olha, a prefeitura não fez isso e isso, a prefeitura está enrolando, e a prefeitura diga, eu estou fazendo, e aí apresentem as suas razões e consigam levar esse pleito a uma solução o quanto antes. Eu, particularmente, compreendo que a luta dos profissionais de educação é uma luta por garantia de seus direitos. E a greve, ela é um elemento constituinte, né, da cidadania e, portanto, um direito do trabalhador. Tanto que os profissionais de educação estão avisando a Secretaria de Educação antecipadamente que entrarão em greve cumprindo aquelas 72 horas que a legislação exige. Agora, o que eu espero é muito simples. Eu espero que a Prefeitura sente à mesa e que, ao sentar à mesa, resolva muito rapidamente isso. Lógico que toda greve é muito ruim, né? Principalmente a questão da educação, né? A questão das aulas, dos alunos. Essa é uma coisa... Ninguém quer entrar em greve porque quer fazer greve. Não? Então é por uma condições de trabalho, condições do seu local de trabalho, do seu salário. Se a gente quer uma boa educação, a gente tem que pagar bem o salário do professor. Quando a secretária de Educação,
que foi durante 4 anos tão exaltada. Depois da primeira greve, em vez de afirmar as suas posições, foi trabalhar em Washington, no Banco Mundial, se verifica o fracasso dessa linha adotada de privatização da educação. Daqui a pouco, começa a segunda edição do Festival Internacional do Circo. Estamos de volta com o Acontece no Rio. No dia 8 a 18 de maio, o Rio vai virar um grande picadeiro. A segunda edição do Festival Internacional de Circo começou com festa no Teatro Municipal. Verticalidade, risco, projeção e muito mais. Essas são as cenas do circo contemporâneo que durante 10 dias, quem circular pela cidade poderá assistir gratuitamente. São cerca de 200 apresentações distribuídas em mais de 60 espaços da cidade. É o Festival Internacional de Circo do Rio, que recebe mais de 300 artistas nacionais e internacionais. Fazer a sociedade carioca compreender que há uma nova geração de artistas, que há uma nova geração de criadores e de realizadores de circo na cidade do Rio de Janeiro e fora dela, em diferentes partes do país, que dialoga com o mundo, que dialoga com outros países, que dialoga com outras experiências e olhares sobre a produção das artes circenses. E bota a nova geração. Alessandro Lopes, de 13 anos, está no circo há 5. Ele mudou tudo, por causa que quando eu não fazia o circo, eu não tinha nada para fazer durante a tarde. Agora que eu entrei no circo, eu faço o circo. Essa é a primeira vez que o espetáculo circense se apresenta aqui no Teatro Municipal. E quem tem a honra de transformar pela primeira vez esse teatro centenário em um picadeiro é um grupo da República Tcheca. Vamos embora, porque a brincadeira vai começar. A premiada companhia, que já passou por mais de 10 países, chegou ao Rio pela primeira vez e apresentou o espetáculo Risco, que tirou o fôlego do público com números perigosos, com dardos e facas afiadas, ao mesmo tempo em que faziam acrobacias e saltos mirabolantes. O festival acontece em bairros de todas as regiões do Rio e também nas favelas pacificadas. Eu vi na comunidade, eu sei tudo que precisa, necessita, realmente não é só polícia, realmente você precisa de outras coisas na cidade, né? E a gente já começa com o circo, já começa levando alegria, mas tem que levar coisas boas para a comunidade também, como infraestrutura, mais escola, mais oportunidade, né? Para conhecer a programação e obter mais informações, é só acessar o site do festival. Fundado em 1922, o Museu Histórico Nacional possui um dos mais importantes acervos do Brasil. Nesta edição do Acontece no Rio, preparamos uma reportagem especial sobre esta preciosidade localizada no coração da cidade. Mais de meio século depois de inaugurada, neste espaço vazio ficava a perimetral que foi implodida. O centro do Rio revive os dias do século XX do tempo do Bota Abaixo, mas alguns patrimônios estão preservados, como o Museu Histórico Nacional. Diante da área livre, onde ficava a perimetral, descortina-se o maior museu brasileiro de história e, felizmente, ele fica no município do Rio. Uma edificação que remonta ao século XVII, com linhas arquitetônicas dos períodos colonial, imperial e republicano. Em 1603, este conjunto era a Fortaleza de Santiago. Em 1922, houve uma grande modernização na cidade, semelhante à que estamos fazendo hoje, e essa região aqui foi urbanizada e a cidade recebeu a exposição comemorativa de 100 anos da independência, que foi em 1922. E foram construídos diversos pavilhões, pavilhão da indústria, pavilhão do comércio, pavilhão das festas, e aqui foi instalado o pavilhão das grandes indústrias. Então, como hoje a gente tem feiras, aqui foram colocados os estandes das grandes indústrias brasileiras na ocasião. E numa sala, neste pavilhão, foi criado o Museu Histórico Nacional. O acesso aos salões de exposições passa pelo amplo pátio da Minerva, logo na entrada do museu. Os brasões das famílias dos primeiros colonizadores portugueses são uma atração à parte. Este é do navegador André Gonçalves,
um dos comandantes das caravelas da Esquadra de Cabral. O brasão do navegador Simão de Miranda, outro comandante da frota de Cabral. O Pátio da Minerva já é um belíssimo cartão de visitas do museu. E ali já se cria a melhor expectativa para as outras atrações. Não é à toa que os alunos da rede pública são guiados ao museu para ter uma magna aula de história, in loco. Neste pavimento, alguns exemplares dos veículos que circulavam no Rio do século XIX. Essas carruagens eram usadas para cortejos e recepções em tempos imperiais. A caleça do século XIX era para uso diário do imperador Pedro II. Dona Teresa Cristina circulava nessa carruagem. Era um veículo para 4 ou 6 passageiros. Este era conhecido como carro de ouro, utilizado para transportar o imperador em eventos e solenidades. O brasão da família imperial está na porta. As traquitanas do século XIX eram puxadas por 1 ou 2 animais e eram veículos de aluguel, os táxis da época. E havia os carros de luxo também. Uma carruagem como essa aí era para os vices-reis. Veículo de alto custo, exigia cavalos, cavalariços e cocheiros. E nas ruas estreitas e esburacadas do Rio, eram praticamente inviáveis para o dia a dia. Nesta ala do Museu Histórico Nacional, uma coleção de carruagens de valor histórico inestimável. Um raríssimo exemplar do automóvel Protos, um dos 4 modelos importados da Alemanha, já no Brasil republicano. Este aí, em destaque no museu, era usado pelo Barão do Rio Branco. O Pátio Gustavo Barroso leva o nome do fundador do museu. A construção suntuosa do museu recorta o céu azul. Era assim o pátio do Pavilhão das Grandes Indústrias em 1922, no foco do fotógrafo Augusto Malta. A escultura em mármore branco do presidente Epitácio Pessoa foi esculpida entre 1920 e 22. Um lúdico chafariz muito bem protegido por canhões e canhoneiros, dos séculos 17 ao século 20. É o Pátio dos Canhões, que defenderam ou atacaram as costas brasileiras em outros tempos. De todos os calibres e tamanhos, uma coleção para armeiro nenhum botar defeitos. Exemplares portugueses, franceses, ingleses e brasileiros. Este é um exemplar do canhão que equipava o navio corsário francês, numa das invasões. Este participou da ação francesa de 1711. Fantasmas. Histórias não faltam por aqui. Tiradentes foi esquartejado em 1792 na antiga fortificação do Calabouço, onde hoje é o atual museu. Outro acontecimento dramático foi o atentado contra o presidente Prudente de Moraes, que visitava o local em novembro de 1895. Um assessor se interpôs entre o presidente e seu atacante e recebeu os golpes fatais das facadas. Esses paredões contemplam mais de 3 séculos de história. A antiga Casa do Trem é um belíssimo museu, que abriga arte barroca como a imagem da Nossa Senhora de Assunção. Casa do Trem, por causa da antiga artilharia imperial. Bacamartes, coletes, espadas, elmos, bordonhesas são objetos que retratam bem a realidade militar do Brasil em séculos passados. Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José, é perpetuado na exposição. Ordens, medalhas e comendas militares rebrilham em ouro e pedras preciosas. No segundo andar do museu, o visitante se depara com um grande painel do baile da Ilha Fiscal pintado por Francisco Aurélio de Figueiredo. O baile marcou a última festa do Império. Uma semana depois da festa, seria proclamada a República. Salões, amplos espaços, história brasileira à disposição dos visitantes. Numa vitrine, os uniformes militares do século XIX, em bom estado de conservação. A caneta com que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Dom Pedro II, durante o seu governo, utilizou vários tronos. Este dourado foi um deles. O Barão de Cotegipe, ministro e conselheiro do imperador. André Rebouças, o engenheiro que dá nome ao túnel, era abolicionista e monarquista. O busto de Joaquim Nabuco, o escritor que marcou sua luta pela abolição da escravatura. A Guerra do Paraguai também é destaque no museu. Neste imenso painel, em óleo sobre tela de Vitor Meirelles, o combate naval do Riachuelo em 1865. O leme em perfeito estado de conservação da fragata Amazonas, que venceu a Batalha do Riachuelo. A passagem do Chaco, quando o general Osório
surpreendeu tropas paraguaias. Esta é retratada no painel de Pedro Américo. Era normal o governo contratar os pintores para enaltecer as ações heróicas. É o caso deste painel. Armaria no cavalete, espingardas, clavinas e carabinas em aço, madeira e metal, fabricadas na Bélgica, França, Estados Unidos, Inglaterra e no Brasil também. Essas foram usadas pelo Exército na Guerra do Paraguai. Há destaque até para os problemas do cotidiano da cidade. Na charge, uma carruagem afunda numa enchente na antiga praia de Santa Luzia, no centro do Rio. A reprodução do ambiente numa casa dos Barões do Café, luxo e conforto para as famílias abastadas no interior. As louças e porcelanas refinadas de uso dessas famílias que viviam nababescamente. Em contraditório com os escravos. Neste painel da infâmia, os instrumentos de tortura e castigos usados nos séculos 17 e 18 no Brasil. Numa época que foi marcada a ferro e fogo na pele dos negros. Museu Histórico Nacional. A história do Brasil passa por aqui. O Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!